Então, com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo o colágeno e vão aparecendo as rugas. Lógico que tem questões genéticas envolvendo também esse processo, e a questão do meio ambiente envolvendo. Pessoa que fuma, que bebe muito, que não dorme direito, tende a envelhecer e as rugas ficarem mais aprofundadas. Ainda mais cigarro, fumar, as rugas ficam mais aprofundadas. Tá? Mas isso é outra discussão. Então, com o passar do tempo, existe a perda do colágeno e as pessoas vão aparecendo as rugas. Eu tenho mais uma imagem aqui, ó, mostrando a diferença do rosto da jovem para o rosto da moça ou da senhora começando no processo de envelhecimento. Legal? Vamos ver o texto? As fibras elásticas são constituídas por proteínas elásticas com grande capacidade de extensão, denominada elastina. Elastina é a proteína que compõe as fibras elásticas. Legal. Vamos ver uma imagem dela, estranhona, ó. Elástica, olha, cheia, né? Fibras todas onduladas com função de elasticidade. Legal? Será que é verdade mesmo? Observa. Olha, isso é um problema já que não é normal, isso é um problema genético. É legal? Isso é um problema genético, mas dá para perceber o quanto a pele é elástica nesse indivíduo. Tá? Então olha, a elastina, ele vai soltar, ela volta para o normal. Isso é uma condição genética, isso é outra coisa. Mas é um exemplo para mostrar a capacidade que a fibra elástica tem de retrair, de trazer de volta o tecido uma vez puxado. O que ele diz aqui? As fibras reticulares, constituídas também por colágeno, formam uma rede ramificada de proteínas resistentes que ligam o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos. Por que isso? Porque as fibras reticulares, elas contribuem para formar cápsula de órgãos. Então, elas são fibras protetoras de órgãos. Por exemplo, as fibras reticulares formando cápsulas de órgãos. Muito bem. Continuando. Tecidos conjuntivos propriamente ditos. Vamos continuar entrando nesse processo. Aí eu tenho aqui, ó, propriamente dito, frouxo, denso, elástico, reticular, mucoso, embrionário, mesenquimático, adiposo, unilocular e multilocular. Então observe que vai sempre havendo uma ramificação, né, que ajuda aí, contribui demais para que a gente entenda todo o processo. Muito bem. Dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, existe o frouxo, tecido conjuntivo frouxo. Qual é a sua função? Unir estruturas corporais. Eu tenho aqui o exemplo. Ó, onde ele está? Igual tendência, aqui em cima é a epiderme, o tecido epitelial, epiderme, pele. Agora aqui, ó, as papilas conjuntivas. Essas papilas conjuntivas aqui, ó, que vão formar o tecido conjuntivo frouxo. Então o que ela vai fazer? Ele vai unir órgãos, vai unir a derme à epiderme. Então o tecido conjuntivo frouxo, ele é fundamentalmente usado para agregar tecidos um ao outro, unir, colar, beleza? É o frouxo. Vamos lá. Então representa uma rede frouxa de fibras elásticas e finas fibras colágenas dispostas em todas as direções, com função de unir órgãos. Vamos ver o tecido adiposo conjuntivo frouxo, que é um tecido conjuntivo frouxo especial. Cuidado com isso, hein? Muito cuidado, ó. O tecido adiposo, ele é um tecido conjuntivo frouxo. Cuidado com isso, ok? Só que ele é especial, então vamos chamá-lo de tecido adiposo. Tecido adiposo é gordura, certo? Então me ajuda. É um tecido vascular ou avascular? Cuidado com isso, que é importantíssimo numa prova eles pedirem a vascularização. Só para você perceber que um único tecido conjuntivo que não tem vasos sanguíneos é o tecido cartilaginoso. Ó,
o cartilaginoso é o único tecido, certo? Que não tem vascularização, é um tecido avascular. Todos os outros conjuntivos são vasculares. Tá legal? A gente vai discutir ainda como é que acontece a nutrição do tecido conjuntivo, porque ele é um tecido vivo. Se é um tecido vivo, precisa de nutrientes. Como é que é passado o nutriente para as células do tecido cartilaginoso? A gente vai ver isso depois. É só aquela sementinha na tua cabeça. Então, de todos os tecidos conjuntivos, o cartilaginoso é o único que não é vascularizado, não tem vasos sanguíneos. Tá ok? Muito bem. Então, tá aqui. Olha esse animal. Uma morsa. Um animal gordo, bem gordinho esse animal. Por que ele é gordinho? Ele é gordinho porque, na verdade, ele só é gordinho porque precisa dessa gordura com reserva nutricional. Tá certo? E aí os animais vivem também em água gelada. Opa! Água gelada, então eu vou ter frio. Se eu for gordinho, eu não sinto frio. Essa é a função. Tá legal? Então é uma reserva, vamos ver a função? Ó, reserva de energia, proteção contra choques mecânicos, isolamento térmico. Então é uma reserva de energia. Primeiro é açúcar, segundo gordura, terceiro proteína. Guardem sempre isso. Primeiro açúcar, reserva, glicogênio no nosso caso, né? A segunda reserva é gordura e a terceira reserva é proteína. Açúcares, lipídios e proteínas. Tá legal? Proteção contra choque. Se pegar um gordão e der um soco, ele quase não sente, né? Dá um soco no magrela, tu quebra ele todinho. Mas no gordinho, tu bate e volta, porque é uma proteção contra choque. E isolamento térmico, porque a água pode ser muito fria nesses animais. Água muito fria, certo? E funciona como isolamento e manter o corpo aquecido. Como é o nome da célula da gordura? Como é o nome da célula de gordura? A célula chama-se adipócitos. Adipócito. Como é a cara de um adipócito? Já havia comentado com vocês, lá na caracterização do tecido conjuntivo frouxo, eu havia falado, né? Mas agora eu vou mostrar a imagem da célula. Olha a imagem da célula. Olha. Núcleo para a periferia, certo? Núcleo para a periferia. Olha a reserva de gordura. Tem membrana citoplástica, reserva muito grande, o núcleo ele é afastado para a periferia. Como ele é um tecido muito rico em energia, ele é mitocôndria, tem muita mitocôndria. Tem um tecido com muita mitocôndria, né? O núcleo para a periferia e a concentração muito grande de lipídios. Tá legal? Muito bem. Quando você que é gordinho e que vai querer emagrecer, esta célula aqui, ó, ela vai perder esse volume todinho aqui, ó. Esse volume todinho aqui de gordura, ele será diminuído, mas a célula vai estar lá. Então, quando você não consegue fazer um controle da sua dieta, né? Ela murcha, aí você passa um tempão com ela murcha, você passa magro, e aí quando existe um desequilíbrio, você começa a engordar de novo. Lembra que a gente chama de efeito sanfona, mas isso é outra discussão. Tá legal? Então, quando emagrece, você não perde células, ela apenas diminui o seu volume. Quando é que perde célula? Quando você faz procedimentos cirúrgicos, aí você consegue tirar o tecido adiposo. Então, uma característica essencial do tecido adiposo, qual é? A presença de várias mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular aeróbia. Então, ela usa também lipídios como fonte de energia para a produção de energia. Onde eu vou encontrar esse tecido? Observe em amarelo aqui, ó. Ó, na hipoderme. A hipoderme ela é rica em tecido gorduroso. Ó, tem os adipócitos, é um tecido vascularizado, por isso tem artérias e veias, né? Então,
cheio de adipócitos, onde? Na hipoderme. Então eu tenho a epiderme, a derme e a hipoderme. Tranquilo? Muito bem. Mais uma imagem bem clara. Aqui eu já estou mostrando as estruturas responsáveis pelas sensações. Ruffini, Messner, Patini, Merkel são as estruturas encontradas para você, são os órgãos de sensação. Muito bem. Está aqui a gordura, olha, a hipoderme, olha, a hipoderme, certo? Muito bem. Isso aqui, Walter, olha só, a moça e a outra moça, olha duas moças, uma magrinha e a outra gordinha. A gente viu numa aula de ecologia o problema das dietas, dos fast food, né? Fast food relacionado aos problemas ambientais, né? Produzir carne, produzir boi, não é isso? Para isso precisa fazer o quê? Retirar a floresta, o problema ambiental. Olha o que aconteceu, certo? Olha. Diz hoje que 25% da população brasileira está nesse processo de obesidade. Muito bem. Para as moças, olha o que elas odeiam: celulite. Celulite, odeiam a celulite. Então é importante a atividade física, né? Dieta, diminuir a ingesta calórica e fazer atividade física para que não consigam entrar nesse processo que já fica mais difícil. Olha aí, isso não é o Walter há 10 anos atrás não, tá bom? Beleza? Temos gordura visceral. Mas para os animais ela é essencial, certo? Para manter o calor do corpo, já que são animais que vivem em ambiente frio, como eu já havia comentado, né? Muito bem. Só que eu tenho o tecido adiposo de dois tipos. Preste atenção que eu tenho medo que isso caia em prova. Olha lá. Tecido adiposo multicular. Vários. Então, como é que é a característica? Formado por células que possuem vários núcleos, as gotículas de gordura. Tá. Bora ver a imagem? Aqui, ó. Várias gotículas de gordura, né? Qual a função? Gerar calor e proteger ele do frio. Mas quem vai proteger quem do frio? Quem? Olha aí. Os bebês. Os bebês possuem tecido multicular. Por quê? Como tem muita mitocôndria, eles geram calor para esses bebês. Né? Olha só, que coisa fofa. Né? Todo gordinho, todo fofinho. Olha que bochecha linda. Certo? Então eles são fofinhos, gordinhos, rechuchudozinhos. Por quê? Porque o tecido adiposo deles é multicular, tem uma concentração grande de núcleos e tem mitocôndrias para gerar energia para esses bebês. Vamos ver o outro. Tecido adiposo unilocular. Vamos ver a característica. Olha aí. Poucos núcleos, praticamente um núcleo. Presente em humanos adultos. Seu acúmulo em certos locais é influenciado pelo sexo, pela idade da pessoa. O que significa então? Quem tem maior concentração de gordura são as mulheres. As mulheres têm mais concentração de gordura. A deposição de gordura é diferente. Né? O homem deposita gordura mais na barriga. A mulher onde? Nas coxas. Né? Principalmente nas coxas e na bunda, né? Por quê? Para guardar energia, certo? Muito bem. Vamos lá, meus amigos. Tecido conjuntivo denso, como eu havia falado, o tecido conjuntivo denso, ele é mais compacto. Então existe o modelado e o não modelado. Modelado e não modelado. Vai depender da orientação das fibras, tá bom? Vamos ver o primeiro. O denso não modelado, o tecido conjuntivo denso não modelado, olha a característica dele, todo rabiscado, todo entrelaçado, né? Qual é a função dele? Olha, cápsula protetoras de rins, baço e testículo. Então eles vão funcionar para cobrir órgãos,
Eles vão cobrir órgãos. Para que cobrir órgão? Para proteção. Vamos ver o exemplo? Olha aqui, ó. Cápsula fibrosa, olha. Esperando, protegendo o órgão. Denso modelado, né? As fibras são orientadas. Para quê? Quando orientadas, elas ficam com atração mais forte. O exemplo, certo? Vamos ver para quê? Olha, grande quantidade de fibras colágenas compactadas e orientadas paralelamente, como eu havia falado, paralelamente. Onde eu vou encontrá-los? Vou encontrar ligamentos e tendões. Ligamentos e tendões. Qual é a diferença entre ligamentos e tendões? Olha, os tendões ligam o músculo ao osso, né? E os ligamentos ligam osso a osso. Tendão, músculo a osso, e ligamentos, osso a osso. Ok? Muito bem. Então, para aguentar, para sustentar, para segurar um músculo ao osso, eu tenho que ter uma estrutura com uma força muito grande para aguentar, certo? Aguentar tração. Por isso que é tecido conjuntivo denso modelado, para poder aguentar a tração. Imagina uma pessoa como eu, imagina eu vou pular. Ó. Quando eu pulo, o meu peso fica sobre a panturrilha. E a panturrilha, que é um músculo chamado gastrocnêmico, está ligado ao tendão. Qual tendão é esse? O tendão ligado ao calcanhar, né? Esse ligamento, esse tendão, ele é tecido conjuntivo denso modelado. Muito bem. Célula do tecido conjuntivo propriamente dito. Meu amigo, aí vem prova. A prova está aqui. O que ele vai pedir? Função das células do tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos ver. Olha as células. Fibroblasto, macrófago, mastócito, mesenquimais. Vamos ver cada uma delas para a gente ir discutindo. Presta atenção que isso consta na prova. Presta atenção. Olha primeiro. Fibroblasto. Guardem sempre todo termo que vier blasto no final significa jovens, certo? Fibroblasto, fibra jovem, legal? Então preste atenção que isso é fundamental. Então o fibroblasto, tá aqui o fibroblasto, ó, célula estrelada, ó. O que acontece? Ele é responsável pela produção da matriz. Ele é responsável pela produção da matriz intercelular, tá? Vamos ver. Mais abundante no tecido conjuntivo, responsável pela produção da fibra de proteínas e matriz intercelular, tá? Muito bem. Participam da cicatrização. Tá aqui a questão da prova. Tá aqui a questão da prova. Participam da cicatrização. Então o fibroblasto é essencial no processo de cicatrização. Presta atenção que isso consta na prova. É uma célula essencial, ok? Muito bem. Está aqui os fibroblastos. Olha a epiderme. A epiderme está muito próximo da derme, ó. Está muito próximo. Então o cara levou um corte, o fibroblasto corre para lá para cicatrizar o processo. Aí, ó, tá aqui o exemplo. A ferida incisional aberta, né? E depois a migração dos fibroblastos para no processo de cicatrização. Então, célula responsável por cicatrização são os fibroblastos. Prestem atenção. Mais uma célula essencial é o macrófago. Fago, comer. Macro, grande. Uma célula grande que come. O macrófago é essencial para a fagocitose dentro do tecido conjuntivo. Muito bem. O que eu preciso? Agora eu preciso de água para manter hidratado. Vou botar uma foto do macrófago para você, fagocitando bactérias, né? O que é o macrófago? O macrófago é uma célula ameboide originada por diferenciação dos monócitos. Muito bem. Aí, qual é o meu medo? Nós
temos a linhagem branca, chamada de neutrófilos, né? Aí a linhagem branca tem nós chamamos de glóbulos brancos. Temos os granulócitos e os agranulócitos. Eu tenho um monócito que é um agranulócito. Observe a sua estrutura riniforme, em forma de rim. Muito bem. Esse monócito, ele está no sangue, circulando no sangue. Muito bem. Aí o cara vai, pá, levou uma facada. Quando ele leva uma facada, o monócito, os glóbulos brancos recebem avisos. Ei, o cara levou uma facada. O monócito vai para o vaso sanguíneo, abre o vaso sanguíneo e escapa. Quando ele escapa do vaso sanguíneo, ele se transforma em macrófago. Opa! Então eu posso dizer que o macrófago é oriundo de um monócito. Perfeito. O macrófago é oriundo de um monócito. Beleza. E ele sai por um mecanismo chamado de diapedese. Vou mostrar para você. Olha aqui. O monócito, certo? Indo para o tecido conjuntivo, ele sai por diapedese. Quando ele sai por diapedese, ele vira macrófago. Então, eu posso dizer que o macrófago é oriundo de um monócito. Perfeito. Preste atenção e muito cuidado com isso. Tá certo? Muito bem. E ainda vem mais coisa, porque o monócito não dá só origem ao macrófago, não. Dá origem a outras células também de defesa, que a gente vai discutir lá na frente. Aí uma imagem do macrófago, uma imagem, um desenho, na verdade, mostrando uma célula ameboide, o núcleo grande, porque é uma célula metabólica, portanto seu núcleo é grande, né? E aí, observa, olha aí, uma célula fagocitando, macrófago fagocitando, fagocitando bactérias, na imagem, né? Excelente, perfeito? Muito bem. Aí, o que eu quero que você me ajude a pensar, né? Bom, os monócitos também dão origem a células ósseas, por exemplo, os osteoclastos que são responsáveis pela absorção da matriz óssea. Então, o osteoclasto ele nada mais é do que um tipo de macrófago. Presta atenção. A micróglia também no cérebro, lembra a célula da glia? Lembra? A micróglia, ela é também considerada um tipo de macrófago, só que um macrófago especial do cérebro. Então todas essas células que têm função fundamental de fagocitose, proteção do organismo, principalmente macrófago, que quando ficar maduro se transforma em histiócito. Olha, mudou o nome, ó, histiócito, certo? O que mais? A micróglia, os osteoclastos, eles todos são de origem dos monócitos, que são células sanguíneas, tá? Muito bem. O mastócito, masto quer dizer grande, cito célula, célula grande. Lembra daquele animal pré-histórico? Mastodonte. Pois é, masto é prefixo de grande, cito célula, célula grande. Então o mastócito tem função essencial. O que ele faz? Ele produz duas substâncias essenciais, chamadas histamina e heparina. Histamina eu já ouvi igual, tá? Histamina eu já ouvi. Quando você tem problemas alérgicos, você toma o antihistamínico. Você não toma histamina, você toma o antihistamínico, porque o antihistamínico ele vai evitar a liberação da histamina, que é responsável pelo processo de alergia. Tá aqui, ó. A histamina, principal agente ativo dos processos alérgicos. Então a poeirinha tá ali, aí tu respira, começa a espirrar. Quando você começa a espirrar, você ativou o mastócito. O que o mastócito faz? Também ativa um anticorpo, IgE, imunoglobulina do tipo E. Aí esse IgE ligado ao mastócito, ele desencadeia a liberação da histamina, e a histamina vai dar todo aquele processo que nós conhecemos, chamado anafilaxia ou simplesmente alergia. Muito bem. Está aí para confirmar, alergia e reação anafilática, que pode dar problemas seríssimos. Tanto é que o problema daqui, ó, olha, um inchaço do olho da criança, pode dar edema de glote,
a glote ela incha, impede a respiração e as pessoas podem morrer. Uma reação alérgica pode levar à morte de pessoas. O rapaz espirrando, que é um dos resultados do processo de liberação de histamina e IgE, ok? Muito bem. Mostra de novo isso aí pra mim agora. Tá aqui, ó. Pólen, algumas pessoas são alérgicas ao pólen. Ó, ativa IgE. Olha, o IgE faz o quê? IgE é um anticorpo, legal? Imunoglobulina do tipo é a imunoglobulina responsável por processos alérgicos. Então, IgE ativa o mastócito libera a histamina e a histamina vai dar todas aquelas reações. Ah, o mosquito me picou! O mosquito picou. Tá coçando? Tá coçando? Tá. Aí ficou a manchinha vermelha. A manchinha vermelha redondinha já é um processo alérgico, resultado da liberação de histamina pelo mastócito. Vai depender de pessoa a pessoa o processo alérgico, a reação anafilática vai depender de pessoa a pessoa, vai depender da concentração do antígeno, tá certo? E a sensibilidade, não é bem assim, eu sou alérgico, não é bem assim não. Tá legal? Vai depender, cada pessoa existe uma reação ou não, uma sensibilidade maior ou menor em relação ao alérgeno. Aí eu tenho aqui uma coisa mais séria, o mastócito, né? Olha, IgE, que é o anticorpo, olha o antígeno, que pode ser uma poeira, pode ser camarão, né? Pode ser uma outra proteína que o leite, por exemplo, causa muito problema de alergia em crianças, né? Ativa IgE e vem toda a reação que a gente chama de alergia. A outra substância é a heparina. A heparina, ela é um anticoagulante, né? O que ela faz? Ela impede a coagulação. Muito bem. Tá, então quando eu falo em coagulação, a gente precisa pensar em duas coisas, né? Primeiro, olha aqui a perna do indivíduo, olha aqui a veia poplítea, que é onde são produzidos coágulos, né? Talvez você não lembre disso ou não saiba, mas é a principal veia responsável pela liberação de coágulos. Esses coágulos eles vão andando, certo? E podem, dependendo da idade da pessoa, da sua condição física, eles podem se alojar no coração ou pulmão, formando êmbolos. O que é um êmbolo? Um acúmulo de coágulos, não é isso? Embolia pulmonar, certo? Então o indivíduo pode morrer por causa da presença desses trombos, desses acúmulos de coágulos que são produzidos aqui na poplítea, certo? Então muita gente morre por causa disso, tá legal? Então qual é a função da heparina? Diluir esses coágulos. Então a heparina, então nós temos heparina? Temos! A heparina é produzida pelos mastócitos. E o mastócito contribui conosco, diluindo esses coágulos, facilitando a nossa vida. Legal? Muito bem. Então onde a heparina vai agir? Ela vai agir diretamente aqui, ó, na formação da fibrina. Ela não forma o coágulo, não deixa formar o coágulo. Então o sangue fica mais fino. Por isso que algumas pessoas tomam heparina. Por quê? Para afinar o sangue. Ah, Walter, entendi. Então se eu afino o sangue, eu evito trombo. Eu evito coágulo, eu evito trombo, eu evito trombose. Por isso que algumas pessoas, a partir dos 50 anos, elas tomam AS, ácido acetil salicílico, de 100 mg à noite. Para quê? Porque ele tem a capacidade de afinar o sangue para evitar problemas de AVC e ataque cardíaco, que é essencial para as pessoas com mais de 50 anos. Né? Mas, fundamentalmente, o essencial é ir ao médico. Muito bem. Aí eu tenho uma imagem, aqui, a poplítea, né? Olha aqui o acúmulo, ó, de coágulos, tá? Então a heparina tem a função de diluir esses coágulos. Aí eu tenho uma das células mais importantes do tecido conjuntivo, chama-se células mesenquimais.
Essas células mesenquimais, olha o que elas são na verdade, são células totipotentes. O que é uma célula totipotente? É uma célula que dá origem a várias. Então é uma célula tronco, né, do tecido conjuntivo, é uma célula totipotente, tá certo? Ela dá origem a várias células do tecido conjuntivo. Tá aqui, ó. Originam diversas células do tecido conjuntivo. Muito bem. Aí, olha só. Se você observar, ela dá origem a praticamente todas, menos o osteoclasto. Porque o osteoclasto tem origem nos monócitos, célula sanguínea. Então é uma célula mesenquimal indiferenciada, ou seja, ela não formou, ela não tem cara ainda, depois ela vai se diferenciar em todos os tipos celulares. Tá legal? Então o que eu tenho para dizer para você é isso. Legal? Muito obrigado, é importante que você estude, participe, leia, tem que ler. É importantíssimo ler para que você tenha conhecimento. Ok, meu querido? Um abraço, até a próxima.